noite a todos, amigos, irmãos da Rádio Fraternal. Estamos nessa noite honrados com a presença de José Maria Pontes e Silva, um querido amigo que está na doutrina espírita há 58 anos, há 40 anos é palestrante, expositor, servidor em casas espíritas. Atualmente, desde 2019, ele é escritor também, lançou o livro Corpo Sutil, Evolução Espiritual em Milhões de Séculos, um estudo sobre a obra do espírito André Luiz relativo ao corpo espiritual e a relação espírito, mente e corpo. Muito boa noite, José Maria. Honrados estamos aqui com a sua presença hoje, que irá nos agraciar com a palestra Espiritismo no Brasil. Fique à vontade, a casa é sua. A hora que você quiser, pode iniciar. Estamos aqui ansiosos por ouvir suas palavras nesse dia. Tá, boa noite, muito obrigado pelas palavras. Então, nós vamos falar alguma coisa sobre o Espiritismo no Brasil, mas ao longo do tempo, na medida em que eu tenho estudado um pouco a doutrina espírita, para poder passar um pouco de informação para as pessoas, nos cursos que eu tenho dado, nas palestras, eu tenho observado que existem muitas coisas interessantes que não são muito divulgadas. Talvez eu possa até fazer alguma referência a uma dessas coisas. Tá? Fique à vontade. Então, para que eu possa falar do Espiritismo no Brasil, nós temos que falar um pouco do Espiritismo na Europa. À medida em que nós entendemos bem o Espiritismo, como ele se iniciou na Europa, nós vamos perceber a importância do Espiritismo brasileiro. Então, esse termo não é meu, Espiritismo brasileiro, ele consta de uma mensagem de Humberto de Campos, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 1938. Portanto, eu tenho um trecho aqui dessa mensagem, muito interessante, onde Humberto de Campos, que é a primeira mensagem do livro, esse livro não vem sendo mais editado, ele deve ter sido editado em 1939, essa mensagem é de 1938, quer dizer, uma das primeiras mensagens psicografadas por Humberto de Campos através de Francisco Cândido Xavier. E tem algumas coisas interessantes que eu acredito que nem muitas pessoas, na atualidade, têm lido esse livro. O livro chama-se Novas Mensagens. Então, lá ele faz referência aos colaboradores de Allan Kardec, que retornaram ao mundo espiritual e se reuniram na época em que alguns colaboradores ainda estavam presentes. Nós sabemos que de todos os colaboradores de Allan Kardec, existiam alguns que eram amigos da família de Kardec, como Gabriel Delany, quando bebê Gabriel Delany ficava no colo de Allan Kardec. Tá? Nós temos outros elementos que conheceram Allan Kardec quando tinham 18, 20, 30 anos de idade. Tá? Então, nessa mensagem, ele diz que aqueles que eram responsáveis pela divulgação do Espiritismo no Brasil estavam ali reunidos para fazer um balanço do que foi obtido, da divulgação da doutrina espírita e da expectativa do que poderia ser obtido a partir daquele momento. Então, a impressão que se tem é de que esses colaboradores tinham plena liberdade de ação, que nós sabemos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a referência do próprio autor Humberto de Campos, da grandiosa reunião que houve, da assembleia espiritual que houve, na qual foi escolhido Allan Kardec para nos trazer a constituição da doutrina espírita. E aquilo parece que ficou assim, digamos, num silêncio, devido à liberdade que Jesus concede àqueles que trabalham na sua seara. Quer dizer, o elemento que trabalha para o Cristo, ele é livre,
Ele recebe instruções intuitivas. Aliás, é assim que funciona a hierarquia espiritual. Quer dizer, as entidades espirituais são livres para agir quando têm dúvidas, e se são daqueles que têm o contato direto com Cristo, eles recorrem ao Cristo e pedem orientação. Caso contrário, eles continuam a realizar as suas tarefas de forma intuitiva, quer dizer, a liberdade é plena. Aí nós podemos verificar aquilo que o Emmanuel, quando faz algum comentário, ele diz que o homem na Terra ainda vai demorar um pouco, mas ele vai descobrir o verdadeiro sentido da verdadeira administração. Nós poderíamos dizer que, lendo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você já forma uma ideia extraordinária sobre essa questão a que se refere Emmanuel. Portanto, é algo assim muito interessante. E eles estavam lá nessa assembleia fazendo comentários, naturalmente, sobre os resultados da grande divulgação da doutrina espírita e da expectativa que eles tinham de obterem resultados. E aí, na medida em que eles conversavam, o chefe, em dado momento, o chefe daquele grande conclave, aquela reunião que foi feita para que fosse realizado este balanço dos acontecimentos, eles, então, designaram alguns elementos, naturalmente, para fazer referências ao que foi obtido em certos países. Então, um deles fez referência à França, por exemplo, onde a França estudou o espiritismo de forma experimental, onde, naturalmente, o grande objetivo do espiritismo europeu era exatamente saber se a mediunidade era um fato real, verdadeiro, ou se era verdade que o elemento, após o desencarne, após a morte, ele permanece vivo. Quer dizer, eles perseguiam esses dois fatores. Isso é característica do espiritismo da Europa, daquele tempo. O povo europeu é um povo falido nos compromissos evangélicos. Por que se fala isso? Ora, hoje nós já sabemos, através de informações da obra de Francisco Cândido Xavier, de que o Brasil recebeu a missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, se transformar naquele grande farol que irá iluminar todas as nações, mas essa missão foi concedida, em primeiro lugar, à Europa. O Ocidente recebeu a mesma missão que hoje nós recebemos aqui no Brasil. Só há uma grande diferença. Hoje nós sabemos que temos essa missão, devido ao avanço da comunicabilidade via mediúnica, devido ao avanço da própria doutrina espírita, nós fomos informados. Isso é muito importante. E os europeus não receberam essa informação. Então, se deduz que, logo depois da morte do apóstolo Paulo, no ano 64, por determinação do próprio imperador romano, que era Nero, ele foi decapitado em Roma, consta do livro Paulo e Estevão, da autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, se imagina que a missão do Ocidente, ela se inicia naquele momento. No entanto, nós erramos muito, e o próprio Cristo, na última ceia, é só ler do capítulo 17 até o final do livro do Evangelho de João, nós percebemos isso. Ele, como testemunha, diz que claramente que o próprio Cristo sabia da falência dos elementos do mundo com relação ao Evangelho. O próprio Cristo já preconizava, portanto, a falência da interpretação do Evangelho. E hoje o Emmanuel diz que, na verdade, o grande erro nosso, o maior de todos, foi o casamento entre a ideologia do Evangelho de Jesus e a instituição política do mundo. Quer dizer, o Império Romano, ele passou a exercer o domínio sobre a religião. Nós sabemos que o Império Romano era um império politeísta. E, na medida em que ele avançava no chamado protetorado das nações, ele, então, assimilava a cultura. E nós sabemos que a miscigenação cultural, ela ocorre dentro daquilo que é lógico. Quer dizer,
se o Império Romano tinha a sua cultura, já era politeísta e penetra, por exemplo, na Grécia, ele assimila os deuses, muda os nomes e cria uma infinidade de deuses diferentes. Quer dizer, há uma modificação da cultura e uma transferência daquilo que é possível ser transferido em função da cultura dos dois elementos que promovem a miscigenação cultural. Então, isso que ocorreu com Roma. Então, Roma era politeísta e, portanto, as grandes perseguições, como nós sabemos, para falar assim, bem resumidamente, se iniciaram em Jerusalém, né? Saulo de Tarso, quando conheceu a Igreja do Caminho, que percebeu que ali havia um jovem muito inteligente, que era Estevão, que havia chegado da região de Corinto, ele então tenta, de alguma maneira, fazer com que aquele jovem passe para o judaísmo, ajudá-lo, porque ele sonhava com a hegemonia do judaísmo, e isso não foi possível. Ele, então, sonhou muito com a hegemonia do judaísmo, mas não conseguiu fazer com que isso acontecesse. Quando ele conseguiu chegar até a Grécia para, digamos, dar uma demonstração de que o judaísmo poderia exercer a hegemonia total da ideologia, ele já era cristão e se decepcionou muito. Portanto, na medida em que o cristianismo se desenvolvia, Saulo de Tarso fundava as igrejas, que começou a partir da ilha de Chipre, depois se estendeu para a região da Cilícia, onde havia Tarso, onde ele nasceu. Depois, por 30 anos consecutivos, ele foi fundando as chamadas igrejas domésticas até a região de Tortosa, na Espanha. Então, ele sozinho, com alguns colaboradores, conseguiu fazer com que todo o velho mundo se transformasse numa região cristã. E ele, então, nós sabemos hoje também, informações da obra de Chico Xavier, de que o próprio Império Romano, que tinha inclusive a possibilidade de instituir um governo único na Terra, era um dos itens do programa do Império, ele faliu totalmente nos seus compromissos. Alguns resquícios de coisas positivas que eles realizaram serviram muito para a humanidade, mas a determinação superior da espiritualidade para que fosse extinto o Império incluía uma série de iniciativas que a história nos mostra claramente. Portanto, foi no ano 336 que o imperador Constantino, por força de um decreto, determina que o cristianismo seria uma religião a mais no estado de Roma. Então, como era um ambiente um tanto democrático, havia muitas seitas do politeísmo, ali o cristianismo passaria a ser uma das religiões. E aí o seu sucessor, no ano 392, por força de outro decreto, determina que Roma teria apenas uma religião, que era a religião cristã. O Emmanuel nos garante de que esse foi o maior erro que o ser humano cometeu, o casamento da igreja, o casamento do Evangelho de Jesus, quer dizer, da religião cristã, com os interesses políticos. Tá? Agora, o Império Romano estava em decadência, ele começava a ruir as colunas no terceiro século, não é isso? Depois, no ano 476, ele foi bipartido, né? Quer dizer, por determinação superior da espiritualidade. E os imperadores romanos enxergavam na adesão das massas de povos às ideias do carpinteiro de Nazaré como uma força política extraordinária, a fim de que eles se mantivessem, segundo os pensamentos desses imperadores, de que eles teriam possibilidade, com aquela força política, manter o império. E aí houve um grande erro da nossa parte, o primeiro grande erro, mas as perseguições no ambiente político se iniciaram no ano 48. A história nos dá o ano 50, mas o Emmanuel garante que no ano 48 é que se iniciaram as grandes perseguições, exatamente com Nero, que acabou culminando no ano 336 com Constantino, por uma série de interesses relacionados com a religião da sua esposa, das divisões do próprio império. Quer dizer, não há tempo para a gente fazer comentários mais detalhados,
ele então tomou essa decisão. E aí o cristianismo foi, aos poucos, se deturpando. Ele foi sendo alterado, foi sendo modificado. E, naturalmente, a Europa, como recebia essa grande missão de inventar um relacionamento entre o ser humano e o outro ser humano, com base nos princípios do Evangelho de Jesus, do amai-vos uns aos outros, começa, então, a falir em seus compromissos. A tal ponto de que, na época de Kardec, o cristianismo na Europa era uma instituição humaníssima. Ela era uma instituição como outra qualquer instituição da Terra. Quer dizer, não havia como o europeu repentinamente receber instruções dos Espíritos complementares aos ensinamentos do Evangelho e os ensinamentos novos que estavam sendo transmitidos através da constituição doutrinária da doutrina espírita, que foi feita por Allan Kardec, de um instante para o outro, dentro de alguns anos, modificar repentinamente algo que foi realizado durante muitos e muitos séculos. Tá? Quer dizer, eles eram totalmente falidos, mas tinha algo de positivo. Eles eram intelectuais, eles eram inteligentes, eles tinham uma cultura que era uma cultura vasta, comparando, por exemplo, com a cultura brasileira na época, né? Então, a própria cultura francesa se transferia para o Brasil. Existiam apenas algumas brochuras que eram publicadas no Brasil e tudo se lia em francês. Quer dizer, é natural que a dificuldade que o Espiritismo teve aqui no Brasil para ser instalado está diretamente relacionado com essa miscigenação cultural entre Brasil e França, Brasil e Europa. É perfeitamente compreensível. Toda ideologia nova gera problemas de relacionamento, de implementação, etc. E mais ainda quando essa cultura se transfere gradualmente através de tudo que é escrito, que são jornais, que são livros. Então é natural que tenha ocorrido tudo isso, e daí a necessidade da reencarnação de Bezerra de Menezes, que foi convidado por Ismael para resolver os problemas que iriam surgir no Espiritismo no Brasil. Bom, mas aí a questão foi aumentando cada vez mais. Nós sabemos, hoje já através da obra do Chico, que para que houvesse a transposição da chamada árvore do Evangelho, a fim de que a nação pudesse, digamos, dar o exemplo evangélico, se transformar no grande farol para iluminar todas as nações, naturalmente teria que ser um solo sem débitos. E os elementos que pisam sobre o solo, naturalmente, sem grandes dívidas, quer dizer, o país sem dívidas e elementos sem compromissos sérios através dos programas falidos de reencarnação. E isso ocorreu na Europa. Na Europa, houve uma falência total dos compromissos, que era exatamente dessa inventividade do relacionamento com base no amai-vos uns aos outros. E, além disso, a Europa gerou guerras imensas, conflitos gigantescos, como nós sabemos através da história, e o solo, então, ficou inapto para que a árvore do Evangelho fosse implementada. No entanto, ali deveria se iniciar o Espiritismo, e ali reencarnaram, portanto, elementos com essa condição. Foi feito todo um preparo. Muita gente pensa que foi simplesmente a vinda de Kardec, ele teria que nos trazer a Constituição doutrinária. Não é bem assim. Nós temos uma série de programas que foram instituídos para todas as nações, porque os programas das nações são semelhantes aos programas da individualidade, programa de reencarnação. Quer dizer, você tem um programa onde ali consta o pai, os filhos, consta os cônjuges, os filhos, as profissões, uma série de assuntos importantes, então consta de um lado, e do outro lado consta as provações. Então, cada nação tem a sua missão. A Península Itálica tinha, portanto, a Península Itálica tinha a sua missão, a Inglaterra tinha a sua missão, que era de colonizar. Os Estados Unidos é configurada a missão dele, que hoje nós observamos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A missão do Brasil também foi configurada no mesmo livro. Quer dizer, a Península Ibérica também tinha a sua missão, que era aquela de, segundo o próprio Humberto de Campos,
fazer com que a brasilidade surgisse a partir da união do negro, do nosso irmão que vinha da África, que não foi planejado para vir através da escravatura. Para isso, a Casa de Aves pagou muito caro, né? Não há tempo para a gente comentar, pagou muito caro por essa iniciativa de promover a escravatura no Brasil. E o português, que era insubstituível, segundo o autor, decisão do próprio Cristo. E aí, então, formou-se um ambiente propício à implementação, à transferência da árvore do Evangelho para o Brasil. Então, nós, que somos uma nação jovem ainda, em relação ao continente europeu, nós somos de onde? Nós somos europeus, evidentemente. Evidentemente, nós temos alguém de outros países, do Extremo Oriente. Devemos ter alguém reencarnado, mas a grande massa de povo brasileiro são elementos falidos em seus compromissos evangélicos na Europa, que se transferiram através da reencarnação para o Brasil, para o solo que pode desenvolver a árvore do Evangelho. E é por isso que nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o autor afirma que o braço do Cristo esteve presente, inclusive, para manter o território brasileiro e o cuidado ao longo da história brasileira, a fim de que o solo não viesse ser contaminado com os débitos a que foi submetido o solo da Europa. Senão nós seria também impossível nós sermos a pátria do Evangelho. Então existe toda uma preparação, todo um cuidado nesse sentido. Mas aí os europeus faliram. E aí então ficou a cultura do mundo. As instituições humaníssimas tomaram conta, inclusive a própria igreja do cristianismo. E aí então o plano da espiritualidade ficou totalmente oculto. Nem Kardec sabia que o espiritismo seria transferido para o Brasil. Mas hoje nós temos informações de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e que o próprio Kardec observa que no Brasil parece que o espiritismo se desenvolveria com um pensamento diferente do pensamento europeu, porque aquilo que ele sonhava para o espiritismo não estava se dando na Europa. Por quê? O interesse em saber se a mediunidade é verdadeira ou se o fato mediúnico é verdadeiro. É tanto que existem documentos assinados por vários estudiosos da Europa na época, que estão lá na Society for Psychoresistance, que foi criada na Inglaterra, onde em 1876 se criou o termo parapsicologia, que também nasceu juntamente com todo esse estudo que foi realizado na Europa a fim de que o espiritismo pudesse ser transmitido através da Constituição doutrinária. Então, John Dalton, em 1804, lança a primeira tese moderna do átomo. Depois vem a sequência de elementos que reencarnam, especialmente em ingleses, não é isso? Depois vem Albert Einstein por volta de 1905, depois o leque se expande e no Japão, então, se implementa o conhecimento da matéria densa com a descoberta das 4 forças da constituição da matéria. E aí, portanto, nós temos aí aquilo que foi possível se devassar até 1935, aproximadamente. E o conhecimento foi suficiente para que o espiritismo pudesse estar no mundo, não sozinho, o espiritismo. Seria necessária a reencarnação de Augusto Comte, que lançou os seus livros em 1842, e que é o materialismo que ajudou a ratificar o academicismo que começava a surgir naquela época, certo? Nós temos Charles Darwin, que lançou o seu livro mais importante em 1949, que deu, por exemplo, a primeira guinada no sentido de fazer com que a mitologia bíblica começasse a se desfazer. Então, nós temos toda uma sequência de coisas que parecem desnecessárias, mas que são extremamente necessárias. Nós ainda nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vemos a importância das ideias de Augusto Comte, que se autoproclamou o chefe da Igreja Universal do mundo. Portanto, ele contribuiu com as suas ideias para que os intelectuais brasileiros separassem a Igreja do Estado. Portanto, aquele erro cometido gerou problemas que
foram solucionados no Brasil graças à ideologia do Augusto Comte. Então, nós temos aí uma Europa falida, que conseguiu o grande objetivo, deixar documentos assinados e um tesouro gigantesco de livros, onde grande parte deles já são traduzidos aqui no Brasil, que estão lá na Society for Psychical Resistance, que o objetivo era exatamente mostrar para os espíritas de que tudo o que eles falavam era apenas fantasia. Em 1840, o médico James Braid, no interior da Inglaterra, ratifica uma ideia, ele descobre uma fatia daquele bolo gigantesco, que era exatamente o bolo do hipnotismo. Tá? Ele tira uma fatia, que a hipnose vulgar nasceu um pouco antes de 1940. Braid foi um dos grandes articuladores. Então, ele afirma os neo-espiritualistas que já existiam, que vem lá de Hahnemann, né, que já recomendava a aplicação do passe. As escolas de magnetismo já existiam na França, uma das mais importantes. Kardec fazia parte, era um profundo conhecedor da aplicação do passe antes de iniciar as pesquisas espíritas. E então veio o Braid e diz, olha, aquilo que os neo-espiritualistas falam não é verdade. Não existe o tal magnetismo que liga uma mente à outra. O que existe, na verdade, é a força da sugestão da palavra. E aí, então, a ciência, aquilo caiu como uma luva na ciência. Até hoje admite a mesma ideia. Não aceita a existência do eletromagnetismo. Agora se fala em eletromagnetismo. O que era o eletromagnetismo no tempo de Kardec? No meu livro, Corpo Sutil, eu explico como se produz o pensamento, que já está revelado nos livros de André Luiz, e que no Espiritismo, somente agora, o espírita está começando a estudar. No tempo de Kardec, o pensamento era uma coisa, era simplesmente digamos, uma vibração. Quer dizer, era independente do fluido animalizado que fluía das mãos do passista. Então, existia a vibração mental, que era uma simples vibração, e ponto final. Existia o fluido magnético animalizado, que não se sabia o que era, já se conhecia o fluido magnético passivo do mundo. Tá? E quando Tales de Mileto andava pela Grécia Antiga, que foi descoberto num lugar chamado Magnésia, que hoje tem um outro nome, daí o nome magnetita. Ele encontrava as pedras de magnetita e percebia aquela força estranha e dizia que aquilo era a alma das coisas que Deus havia colocado na magnetita. E por 2.500 anos passados, que já se conhecia a magnetita, somente em 1870, depois da morte de Allan Kardec, é que se ficou sabendo, finalmente, através de pesquisa científica, de que aquilo era o eletromagnetismo, para que se forme uma ideia de que no tempo de Kardec a ciência era muito atrasada, muito, muito atrasada. Se conhecia o quê? O vapor, que acionava algumas máquinas, a eletricidade, que era conhecida só com a pilha de volta, que já existia, que produzia um pouco, era considerado um fluido que circulava por um condutor. E tudo aquilo que se imaginava, como, por exemplo, não se conhecia a luz, não se sabia. Não se sabia que a luz é uma onda eletromagnética. Foi se saber depois de 1870, ratificado com os estudos de vários estudiosos conhecidos, portanto, que já iniciavam desde 1920 os seus estudos e que culminaram na finalização das teses depois da morte de Kardec. E aí, então, no tempo de Kardec, o pensamento era uma coisa, o fluido animalizado era um fluido que era produzido por um animal chamado homem. E Kardec tomou esse termo animalizado de Mesmer e escreveu seus livros, onde escreveu o mais importante, considerado 1784, que deu origem às inspirações que fizeram com que se fundasse as escolas de aplicação prática do magnetismo, que era exercido no espiritismo europeu experimental, onde os experimentadores hoje, é só ler o livro No Invisível, do Leon Denis, não é isso? Então ele explica muito bem como era o centro espírita daquela época.
Então, uma mesa onde sentavam-se os elementos e, repentinamente, ninguém considerava o pensamento, ninguém sabia nem o que era o pensamento, era uma simples vibração. Se apagava as luzes, os espíritos tomavam os médiuns, depois se acendiam as luzes, como nós estamos aqui agora, e começavam as discussões do elemento que encontrava, através dos recursos mediúnicos de um médium de incorporação ou de um psicógrafo, geralmente as discussões terríveis que ocorriam entre os espíritos, é porque o cidadão ia alegar aquilo que aconteceu quando eram crianças, que saíam juntos para brincar, coisas desse tipo. Então, era uma espécie de curiosidade que se instalava em quase todas as instituições espíritas da Europa. O Leon Denis era um dos poucos que faziam aquilo que Kardec pedia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas ele mesmo tinha a sua terminologia particular. Em muitos assuntos não usava nem a terminologia de Kardec. Tá? Mas isso foi muito bom, porque gerou uma série de interesses, de estudos, e depois da morte de Kardec começou um declínio do espiritismo na Europa. Ninguém ouvia falar em espiritismo. Morreu o chefe. Né? Então, durante 15 ou 20 anos, pouco se falava em espiritismo. A Madame Blavatsky, que cria a teosofia em 1874, 75, num apartamento em Nova York com Henry Westcott, então finaliza os seus estudos, e a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, mas toda a Europa, é invadida pelas ideias de Madame Blavatsky. E aí, então, sabemos o quanto os ingleses são conservadores, formaram a primeira grande comissão formada por 38 elementos, que então tinha o objetivo de mostrar à sociedade de que tudo aquilo que acontecia em torno tanto do espiritismo quanto das ideias de Madame Blavatsky eram apenas falácia, quer dizer, não havia nada que pudesse ser considerado substancial para se estudar. E acabaram, então, até os dias atuais, como eles são ultraconservadores, eles permanecem com o mesmo objetivo, ainda existe essa sociedade. E depois fundaram uma outra em Boston, que 2 anos depois foi extinta, depois fundaram uma terceira em Nova York, que ainda hoje existe e que permite a presença de médiuns nas suas reuniões, contrariamente daquilo que ocorre na Inglaterra, onde a mediunidade não entra em jogo. No entanto, isso foi muito bom. Todo esse caldeirão imenso de culturas, de interesses, de oposições, fez com que surgisse a parapsicologia. E aí, então, Joseph Banks Hine, em 1949, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, em concorrência com outros grupos que estudavam a obra de Charles Richer, que foi lançada em 1874, que era a metapsíquica, eles soterraram simplesmente a obra de Charles Richer, que era fisiologista, um médico, era diretor da Faculdade de Medicina de Paris, que tem até um livro dele aqui, né, que ele era Prêmio Nobel de Fisiologia. Portanto, eles soterraram porque ele usou vários métodos experimentais. Ele não fez que nem Kardec, usou aquele método experimental recomendado, que hoje prevalece. E aí criaram a chamada moderna parapsicologia, que hoje está parada exatamente devido à impossibilidade de eles conseguirem, com o olho da ciência, enxergar o mundo espiritual, coisa que está reservada para o futuro. Bom, isso era o espiritismo, aquele interesse de se saber esses 2 fatores, diferentemente do espiritismo que nasceu no Brasil. As primeiras casas espíritas oficiosas, evidentemente não eram oficiais, surgiram lá na região do Pará, depois na Bahia, alguns centros espíritas, e surgiu na época de Eurípides Bassanufo, que desencarnou em 1920, né, na fazenda Santa Maria, onde lá a porta de entrada da fazenda era a própria mesa colocada sobre alguma coisa lá, e eles realizavam a sessão e ali se manifestavam entidades espirituais, digamos, como Santo Agostinho e tantas outras entidades que deram as suas comunicações.
Portanto, o espiritismo se inicia desta forma no Brasil. Não havia absolutamente nenhuma preocupação em saber se o fato mediúnico era verdadeiro, certo? Ou se nós sobreviveríamos, permaneceríamos vivos depois da morte. Quer dizer, o evangelho estava sobre a mesa. Enquanto na Inglaterra não existia o evangelho na mesa. E pouquíssimas reuniões aparecia uma entidade falando de evangelho. Quer dizer, isso deixou Kardec muito triste, evidentemente. Desencarnou, mas hoje ele sabe que o espiritismo teria que ser transferido para o Brasil. Por volta de 1930 e 35, os grandes médiuns, existiam muitos médiuns na Europa, bons médiuns, porque era a exigência dos chamados experimentadores, eles só aceitavam trabalhar com grandes médiuns, com médiuns que cobravam fortunas, com exceção de Daniel Douglas Home, que era o mais velho, foi conhecido inclusive de Kardec, que os consideravam um missionário. Esse não cobrava nada, mas os demais cobravam. Não eram tantos aqueles, cerca de 10 ou 11 médiuns aproximadamente. Nesse período em que houve o arrefecimento do pensamento espírita, cerca de 15 ou 20 anos depois da morte de Kardec, onde não se falava absolutamente quase nada em espiritismo, o que na verdade faltavam eram bons médiuns, mas eles já eram adolescentes ou estavam nascendo naquele tempo. E na medida em que eles se desenvolviam com 16 anos de idade, começavam então a cobrar grandes fortunas e servir aos grandes pesquisadores que começaram a surgir. Mas em 1930 e 35, esses grandes pesquisadores já estavam desencarnando, tá? Não existiam mais. Eles desencarnaram, tinha acho que 1 ou 2 no máximo, e os médiuns também. O espiritismo, então, ficou sem meios para dar continuidade às pesquisas. Porque esses espíritos passaram a reencarnar no Brasil. O plano estabelecido da espiritualidade de transferir a árvore do Evangelho para o Brasil estava sendo colocado em prática. Portanto, nesta reunião aqui, que eu falei que ia dizer o que ocorreu, vou falar agora, aquele chefe da reunião que estava, digamos, se propondo a fazer esse balanço das expectativas ou dos trabalhos realizados, ele fala da seguinte forma: irmãos de eternidade, no mundo em geral, o espiritualismo em sua complexidade e transcendência repousa no coração da Ásia adormecida. Em vista das nações do Oriente se encontrarem cristalizadas na sua própria grandeza, há alguns milênios o Evangelho de Jesus ainda não conseguiu harmonizar as variadas correntes de opinião com a paternidade evangélica. Desculpe, com a fraternidade evangélica. Aqui nós temos hoje, já através da psicografia de Chico Xavier, umas explicações interessantes de Emmanuel, de que o nirvana, nós sabemos o que é o nirvana, que é a busca do conhecimento e da moralidade, que, segundo o hinduísmo, reside dentro de cada um de nós. Então, nós, através de recursos mediúnicos e de práticas recomendadas pelo hinduísmo, nós arrancamos de dentro de nós a sabedoria e a moralidade e, repentinamente, podemos nos transformar num espírito elevado, como ocorreu com Siddhartha Gautama, né, o Buda, que, então, alcançou o nirvana. Né, ele conseguiu. Então, o nirvana é isso. O hinduísmo, digamos que ele é o pai do espiritualismo no mundo. No entanto, o espiritismo é uma coisa, o hinduísmo é outra. O espiritismo ensina uma coisa que é totalmente diferente do hinduísmo, mas o hinduísmo é de uma, digamos, digamos, fundamental no mundo inteiro, devido às escolas filosóficas que propagaram a reencarnação, que foi oficializada cerca de 6 séculos antes da vinda do Cristo. Portanto, eles oficializaram a reencarnação e tantas outras crenças, onde seria, digamos, talvez um tempo imenso que seria requisitado para que essas crenças se estabelecessem no seio da humanidade. E aí, o que acontece?
Deixa eu ver se eu me lembro aqui, porque eu me perdi um pouco, mas eu teria que introduzir isso. O Nirvana é um erro que caracteriza esse orgulho a que se refere Humberto de Campos nessa mensagem. Tá? O orgulho milenar, né, do espiritualismo do Oriente, ele está ratificado na prática do Nirvana, que é um grave erro. A sabedoria, nós sabemos, se quisermos ser sábios, temos que estudar e pesquisar através das reencarnações. Se queremos nos elevar, temos que nos esforçar para isso. E facilmente o hinduísmo, com as suas seitas, né, com muito respeito ao hinduísmo, diz que a sabedoria Deus colocou dentro de cada um de nós e nós temos que, através de práticas mediúnicas que são condenáveis no ambiente espírita, digamos, arrancar essa sabedoria e repentinamente nos transformar. Não é bem assim. Sabemos que Siddhartha Gautama, que é o Buda, era um mensageiro de Jesus. Hoje o esclarecimento da doutrina espírita é fundamental para esclarecer não só os elementos de tantas religiões, mas também dos princípios filosóficos que estão enraizados, né, nos corações das pessoas em todas as nações. Né? Em breve a violência acordará esses países que dormem o sono milenário do orgulho, numa injustificável aristocracia espiritual. Quer dizer, eles criaram uma hierarquia espiritual, uma aristocracia artificial, quer dizer, errada. Esse é o motivo pelo qual o Evangelho demora muito mais a chegar no Extremo Oriente, que também será evangelizado no futuro, a fim de se integrarem na solidariedade venerada e ensinada por Jesus. Urge, pois, nos voltemos para a Europa e para a América. Existe um anseio de reforma. Olha, eles estão reunidos e se referem aos anseios da Europa e da América. Ora, aí dá para perceber de que eles também não sabiam que o Espiritismo seria transmitido para o Brasil. Entenderam? Quer dizer, eles não foram informados. E aí eles prosseguem. Urge, pois, nos voltemos para a Europa e para a América, onde existe um anseio de reforma para o bem comum da coletividade. Essa renovação é sinônimo de muitas dores e dos mais largos tributos de lágrimas e de sangue. Sobre as ruínas da civilização ocidental deverá florescer no futuro uma sociedade nova com base na solidariedade e paz em todos os sentidos. Examinemos os resultados dos esforços do Consolador no Velho Mundo. E aí é que entram aqueles cidadãos que foram escolhidos para fazer referência aos experimentadores que atuaram na França. Depois vem na Grã-Bretanha, há uma dissolução dos preconceitos em função dos estudos de William Crookes. E aí na Itália, o cidadão acrescenta, teve com César Lombroso o início das experiências decisivas e o Vaticano, devido às obras desse autor que é muito conhecido no Brasil, que é César Lombroso, tomou interesse em investigar a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E temos aí a Rússia, que prosseguia estudando, onde os Czar, a corte de Czar tomou interesse exatamente devido à presença de Alexander Aksakov, que era considerado o homem mais inteligente do século, e que ele foi decisivo nas pesquisas experimentais do Espiritismo e a ajuda que ele deu, embora tardiamente o Espiritismo tenha chegado na Alemanha. Né? Então, na Alemanha se afirma, possui muitos físicos preocupados cientificamente com o problema da vida e da morte. Quer dizer, a Alemanha não havia assimilado ainda a cultura espírita depois da morte de Kardec. Ela acumulou tardiamente, bem depois, mas era considerado o centro da filosofia no Ocidente. Tá? Agora, o que eu queria enfatizar é interessante. No Brasil, o Espiritismo começa com o Evangelho, então é o Espiritismo brasileiro, Espiritismo evangélico. É isso? Então, eu não quero me estender muito, não sei se eu já estou ultrapassando o tempo. E aí, na montagem, você pode reduzir, fazer o que quiser, tá?
Ok? Agora, ele diz, amados meus, não tendes para a divulgação consoladora senão os recursos falíveis da ciência humana? Então, quem falou isso? Foi uma luz que repentinamente penetrou aquele recinto, na medida em que eles finalizavam essa síntese sobre a obtenção do espiritismo nessas regiões. Aquela luz gigantesca entrou, iluminou tudo com aquelas vibrações maravilhosas, e esses espíritos ficaram estarrecidos e pararam tudo. E naquele instante eles perceberam que era um mensageiro de Jesus. E é o mensageiro de Jesus que falou isto. Amados meus, tendes para a divulgação consoladora, senão os recursos falíveis da ciência humana? Quer dizer, vocês têm apenas a ciência humana para isso. Esquecestes que excesso de raciocínio repousa o coração das ovelhas desgarradas do rebanho? Não haverá verdade sem humildade e sem amor. Toda a realidade deve chegar pela fé ao sopro dos resplendores divinos. Palavras do mensageiro do Cristo. Operários do Evangelho, excelente é a ciência do mundo, mas não esqueçais o coração em vossos labores. Procurai a nação da fraternidade e da paz, onde se movimenta o povo mais emotivo do globo terrestre. Se refere ao Brasil. Naquele instante é que aqueles espíritos que estavam fazendo este balanço dos resultados do espiritismo é que ficaram sabendo de que deveriam procurar o Brasil para que ali se instalasse o espiritismo brasileiro, para que ali se instalasse realmente o espiritismo sonhado por Allan Kardec. Iniciai ali uma tarefa nova, quer dizer, a frase dessa entidade que era o mensageiro do Cristo. Eles não dizem quem era o mensageiro, surge apenas a luz e a voz. Todos os movimentos do Consolador, continua, devem conduzir à caridade, pois sem caridade não haverá paz, nem salvação para o mundo que se perde. Copiosa difusão de luz desceu do alto, copiosa difusão de luz nesse instante desce do alto, ilumina todo aquele recinto, e ele continua falando. Quando o apóstolo terminou as exortações, a luz se dirigiu como aluvião de claridades, aquela luz que inundou, que partiu das regiões infinitas. Ela então se dirige para a região onde repousa a Terra sob a constelação do Cruzeiro, que é o Brasil. E a partir daquele instante, foi assim que a caridade selou todas as atividades do espiritismo brasileiro. Quer dizer, é uma informação muito importante. A partir dali, ele diz que os núcleos passaram a representar os centros de Eucaristia divina para os desesperados e sofredores. Multiplicaram-se as tendas de trabalho do Consolador. As receitas mediúnicas, os postos de assistência, farmácias homeopáticas e passes magnéticos se multiplicaram em todo o Brasil. Houve a fusão dos trabalhadores com o mesmo ideal de caridade pura. Portanto, o espiritismo brasileiro se instalou desta forma. Aquela luz imensa que partiu da esfera do Cristo, ela selou o compromisso dos brasileiros, que hoje nós podemos, se viajar pelo Brasil inteiro, verificamos que, da mesma forma como funciona um centro espírita em São Paulo, funciona em qualquer região do Brasil. Da mesma maneira, da mesma forma. Quer dizer, há uma diversidade no que diz respeito à divulgação doutrinária, mas essa diversidade não surge por acaso. Veja bem, o academicismo do mundo, quem criou fomos nós que criamos. Esse academicismo é de um planeta que representa um grão de areia numa praia imensa e que diz respeito ao estudo que empreende aqueles povos que se desenvolveram naquele grão de areia. Então, o espiritismo é universal, tá? Então, essa diversidade que existe, essa diferença que existe do espiritismo não se adaptar ao academicismo do mundo é fundamental. Isso faz parte das diretrizes estabelecidas no mundo superior. Portanto, é desta forma mesmo, como está acontecendo,
esses movimentos que surgem de jovens, principalmente de jovens, propondo mudanças, introdução dos sistemas academicistas, não dizem respeito ao apoio da espiritualidade. Não adianta tentar. Quer dizer, o academicismo está presente no espiritismo por oradores muito inteligentes, muito competentes, e que não estudam a doutrina espírita. Às vezes vão dar uma palestra e falam muito mais daquilo que aprenderam na faculdade em que eles estudaram do que aqueles poucos livros que eles leram. Portanto, estudar espiritismo é coisa muito séria. O próprio Kardec faz referência a isso no Livro dos Espíritos. Nós temos que estudar muito, temos que refletir sobre os textos espíritas, temos que meditar. Não é de um momento para o outro, com uma leitura, que vamos adquirir conhecimento. Portanto, é fundamental, isso é eu que coloco, mas a ideia não é minha, a ideia pertence aos espíritos que psicografam através de Francisco Cândido Xavier. Mas eu queria, para finalizar, falar um pouco aqui sobre algumas coisas interessantes. Nós sabemos que o passe na Europa, ele tornou-se conhecido e as escolas surgiram através dos estudos da obra de Mesmer. E no Brasil? Quando o Espiritismo começou, que foi o primeiro centro espírita oficial do Brasil, ocorreu em 1873, no Rio de Janeiro, que era o Grupo Confúcios, né? Aliás, ele não era tão oficial, ele tornou-se, alguns anos depois, oficial com a fundação da Federação Espírita Brasileira. Chegaram no Brasil dois elementos fundamentais nesse sentido, que era Bento Muri, que era um francês, médico, e João Ferreira Martins, que era um outro médico também, e que era psicógrafo. Os dois eram amigos, vieram para o Brasil, e aqui eles fundaram aquilo que hoje o Círculo Homeopático. Foi fundado em 1818, a partir de 1800, eu pus a data aqui. Em 1818, elementos do Império Brasileiro já se comunicavam com Hahnemann. Quer dizer, foi depois de 1818. Eles chegaram aqui em 1840. E aí fundaram esse Círculo Homeopático, que ele é neo-espiritualista, e aqui, então, eles fizeram cursos e outros elementos brasileiros vieram a participar de tudo isso, porque Hahnemann já recomendava de que os elementos que se tratassem com homeopatia, que era gratuita na época, e eles faziam tudo de forma absolutamente gratuita, eles davam passe por recomendação do próprio Hahnemann. E o passe, então, já era aplicado no serviço social realizado por esses dois homens, que depois se alastrou, inclusive, pela primeira instituição brasileira no Rio de Janeiro, onde clandestinamente funcionava um grupo de serviço social, onde já se aplicava passe, onde já se atendia as pessoas através da homeopatia, e o espiritismo começou a se desenvolver desta forma. Quer dizer, o passe já era comumente aplicado. E como era o passe na Europa? Nós temos que ver que o espiritismo é uma instituição em evolução. Na Europa eram vários elementos que davam passe, 2, 3 elementos, que davam tapas nas pessoas, que pegavam no ambiente em que a pessoa tinha, digamos, uma enfermidade, eles pegavam no corpo da pessoa. Quer dizer, era tudo diferente, o pensamento não era conhecido, não se sabia o valor da concentração do pensamento, da vibração mental. E, portanto, o centro espírita foi evoluindo, e quem conheceu o centro espírita há 50, 60 anos atrás, como eu conheci aqui no Brasil, era totalmente diferente do centro espírita da atualidade. A obra de André Luiz, de certa maneira, já está influenciando. Hoje o trabalho de desobsessão já se faz separadamente. Antigamente era uma mesa, naquela mesa se fazia tudo. Se dava passe, se doutrinava entidades, ali era o trabalho de desobsessão, era o trabalho de doutrinação, ali era tudo. Então, os assistentes eram curiosos. O chefe escolhia as pessoas que deveriam sentar-se à mesa. E se ele não gostava de alguém, ele dizia, olha, você está com quarentena hoje, tem uma quarentena contra você, porque você andou faltando semana passada. Na verdade, ele não gostava do cidadão. E ele fazia o que bem entendia. E agora não, nós temos
um centro espírita que começa a se configurar para o centro espírita efetivo, que irá surgir dentro de algumas décadas, com grandes transformações. E como será o centro espírita daqui a 100 anos? Com certeza, composto de elementos extremamente conscientes do seu dever. Na Câmara de Passe, nós teremos passistas, profundos conhecedores do corpo humano, e elementos que sabem o que estão fazendo em relação àquilo que já se faz muito bem hoje. Mas nós vamos evoluir muito na Casa Espírita, graças à participação do povo brasileiro, que colocou o Evangelho sobre a mesa do Espiritismo. Portanto, aqui eu tenho alguma coisa que faz parte do subsídio para a história do Espiritismo, que eu iria me estender muito tempo se tivesse que falar a respeito. Então, eu prefiro encerrar por aqui, porque nós já falamos bastante, peço desculpas se falei demais. Tá? Muito obrigado a todos. Tá? Nós é que agradecemos, Zé Maria. E não se preocupe, ficamos assim maravilhados com o seu conhecimento, com toda a informação que você nos trouxe. Queremos mais. Mas alguém vai ter o privilégio de continuar recebendo os seus conhecimentos. Nós tivemos um sorteio e uma ouvinte da rádio, a Kalina Saldanha, código de área 84, final do telefone 5832, irá receber um livro, O Corpo Sutil, livro do nosso amigo aqui, José Maria. Muito obrigada mais uma vez, que Deus o acompanhe sempre em sua missão, e ficamos muito felizes aqui com a sua palestra, com a sua presença aqui hoje, e esperamos mais. Tá, muito obrigado. Sempre, se não for tão enfadonho, aí eu posso comparecer outras vezes. Tá? Entendeu? E eu é quem agradeço a todos vocês a oportunidade da gente falar alguma coisa sobre tudo aquilo que nós já passamos para os alunos e nas palestras também. Eu acho que eu poderia ter sido um pouco melhor, mas não fui, infelizmente, mas em outras ocasiões talvez eu seja um pouquinho mais claro. Você está sendo rigoroso, nós que agradecemos. Boa noite a todos, amigos. Até a próxima. Tá, boa noite. Até a próxima.